A salvação chegou a nós de uma forma e de uma maneira toda especial, das quais nem eu nem você seríamos capazes de pagar por isto. De tal maneira que aos Efésios capítulo 12, versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a graça. E ele diz, desde o versículo 8 ao versículo 10, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, pois é um dom de Deus. Nem eu, nem você, nenhum de nós, nesta humanidade, das quais fazemos parte, seríamos dignos diante dos céus de ter o direito de sermos salvos. Depois do pecado de Adão, que veio ao mundo, trazendo tantos danos, tantos males, malefícios dos quais atraiu o inferno, Satanás com o seu principado, com a sua potestade, com as suas hostes infernais da maldade, à terra. Porém, o Filho de Deus, Jesus, ele nos deu esse direito, pois está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenhamos a vida eterna. Isto nos faz ser quem somos hoje. A felicidade, a nossa alegria, a nossa conquista, as realizações da vida, o dia a dia prazeroso de servir a Deus, ter uma vida constante, servindo com tanto amor aquele que nos deu o direito de perdão, carregando uma cruz, levando uma coroa, e nesta cruz e os seus ombros conduziu todos os nossos pecados, passando por todas as humilhações que só eu e você éramos dignos de sofrer. Ele assumiu a responsabilidade e cravou na cruz os nossos pecados, nos dando o direito de vida eterna. E a cédula que era nossa, como diz o apóstolo São Paulo, em clareza e bem com firmeza pelo projeto da graça, ele já rasgou. O diabo não tem mais direito, o diabo não tem mais a sua mão sobre nós, pois o ladrão que veio roubar, matar e destruir, a sua cabeça já foi esmagada na cruz do Calvário. Bem, o que eu quero trazer é um pensamento sobre esta salvação e sobre o que a salvação ela nos traz de tantas novidades. Novidades essas que devemos valorizar cada dia, pois é muito importante você e eu honrarmos aquele que nos amou primeiro. Isto é uma verdade e não pode ser negada. É fato, nos amou e deu a vida por nós. Existem 3 pérolas que os céus nunca vendeu, não venderá jamais. E nem está à venda. A primeira pérola é chamada de salvação. É a graça. Não se compra salvação. Com dinheiro você compra o remédio, mas não compra a saúde. Com dinheiro você compra a cama, mas não compra o sono. Com dinheiro você compra tantas e tantas coisas. Compra o carro, compra a casa, compra o calçado, compra o alimento, compra a vestimenta. Mas com o dinheiro, a riqueza deste mundo, com todas as joias preciosas e bens que a terra pode oferecer, jamais poderíamos comprar a salvação. Número 2. Jamais a segunda pérola, ela também pode ser comprada. A eternidade. Você sabe que a Bíblia, ela nos ensina que uma vez que aceitamos Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos com nossos lábios que Cristo é o Senhor e acreditamos nele de todo o nosso coração, somos perdoados. E a vida futura que nos espera, essa vida futura está no céu e é chamada de vida eterna. Um certo jovem chegou para Jesus, doutor da lei, um dos principais, e disse a Jesus, perguntando: o que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Pergunta capciosa. Jesus percebeu que ele utilizava a maldade em seu coração. Então Jesus lhe responde, como sempre, com muita educação. E lhe disse Jesus: queres herdar a vida eterna? Então faça isso. Pega tudo que tu tem, toda a tua riqueza, e reparte elas com os pobres. Ora, ele ficou preocupado, pois esses pobres faziam parte e fazem parte da nossa proximidade. Ele questiona, pois ele diz: olha, e também se queres
herdar a vida eterna? Eu vou te ensinar aí alguns segredos para herdar a vida eterna. O primeiro dele: amarás a teu Deus de todo o teu coração. O segundo: de toda a tua alma. O terceiro: de todo o teu entendimento. O quarto: de toda a tua força. E o quinto: ama teu próximo como a ti mesmo. Ele ficou atônito, preocupado, e disse então: quem é o meu próximo? Jesus lhe conta uma história de um homem que estava saindo de Jerusalém para Jericó. Caminho perigoso, foi assaltado. Os ladrões roubaram seus bens, lhe bateram, lhe espancaram, quase tiraram sua vida, e foi deixado ao solo, ao chão, quase morto. Passou um sacerdote, mas quando viu aquele homem gemendo, que ainda respirava as dores que lhe tanto lhe afligia e incomodava, mudou de caminho e passou pelo outro lado. Passou também um levita, viu, e quando assistiu à cena, já estava sendo avisado, a notícia correu, ele passou pelo outro lado, o desprezou. Jesus disse então: um homem vinha de viagem. Este homem, passando no caminho com sua carruagem, este homem tinha seus negócios, estava compromissado, parou os compromissos, interrompeu, desceu da sua carruagem, pegou azeite e passou nas feridas, deu vinho a beber ao pobre coitado, como também derramou sobre as suas feridas para aliviar suas dores. O ergueu, colocou em seu colo, em sua carruagem, e os conduziu para uma pensão, um lugar aonde ele poderia descansar, até que ele seguisse viagem. Ele perdeu um dia e uma noite. Na manhã seguinte, chamou o dono daquela pensão e ele disse àquele homem: cuidai dele, pois quando eu voltar de viagem, tudo que você gastar, eu hei de pagar. Naquele momento, Jesus lhe pergunta: diga-me, jovem, e me responda você, que é doutor, que é príncipe, que é tão inteligente, quem é o próximo deste homem? Então ele entendeu e disse: aquele que o ajudou. Ora, Jesus assim o explica, mas ele não entendeu o chamado, o plano, o projeto de salvação que Jesus queria com ele. Era apenas o interesse e uma pergunta impossível e capciosa, porque ainda começou a viver. Esta pérola não pode ser vendida. A vida eterna é conquistada de uma forma bem diferente. A terceira pérola é o dom de Deus. Os dons dados que Paulo falou à igreja de Corinto: profecia, visão, revelação, interpretação, línguas estranhas, variedade de línguas, os dons que o Espírito traz à igreja para edificá-la, para prepará-la, para ensiná-la, para conduzi-la, para iluminá-la. Esses dons que chegaram até a nós, servos de Deus. E graças a Deus, porque esses dons chegaram para a igreja. Certo dia em Samaria, o evangelista Filipe, cheio da graça e do poder, revolucionou. O Senhor começou a lhe usar. Até que lá havia um homem por nome de Simão, um mágico, demoníaco, satânico, credor em Satanás, conduzido pelos espíritos malignos, fazia magias, coisas que espantavam a população, e era conhecido como poderoso, o Senhor do poder. Mas quando o evangelho chegou, a falência do mal chegou junto. Pois é assim, onde um homem de Deus, onde uma mulher de Deus chega, o mal não pode ficar, o mal não resiste, o mal tem que sair. Deus te use dessa maneira. Simão creu. O apóstolo Pedro, então, está ciente da fé de Simão, pois tiveram um embate. Ele se preocupava com Pedro. A preocupação do apóstolo Pedro e do evangelista Filipe não era com Simão, era com a alma de Simão. Ele até se converteu, mas não se arrependeu, foi batizado, e quando viu que o apóstolo colocava a mão sobre aqueles que aceitavam Jesus, e eles eram batizados com o Espírito Santo, ele achou interessante, caiu em tentação, convidou a Pedro para um particular, reuniu com ele, e aí ofereceu dinheiro para comprar o dom de Deus. O erro de Simão, o mágico, que até então tinha crido, mas não se converteu de verdade, foi achar que comprando o dom de Deus,
ele iria trabalhar com um dom. Ele se esqueceu que Deus não trabalha para nós. É nós que prestamos um trabalho, um serviço, por amor e fé e amizade, carinho e respeito àquele que é o Todo-Poderoso, que venceu a morte, o inferno e o diabo, e ressuscitou entre os mortos, Jesus, o próprio Filho de Deus. Essas são as 3 pérolas que o céu não vendeu e jamais venderá. Salvação, que é a graça. Sim, essa pérola jamais. A eternidade, a promessa que há de se cumprir no arrebatamento, essa jamais. E os dons do Espírito Santo, esses jamais. Vamos fazer a vontade de Deus e simplesmente aguardar a resposta quando a trombeta tocar o nosso galardão na eternidade. Deus abençoe. Adeildo Costa, sinceramente,